Hoje eu quero falar contigo sobre o chamamento divino. O chamado divino é a originalidade do homem aqui na terra. Todo homem que nasce, toda mulher que nasce, foi feito com o grande propósito de viver para Jesus. Todo homem que nasce, toda mulher que nasce, foi feito com um chamamento, um chamado divino. Esse chamado não se adquire quando você já está grande. Esse chamado adquire-se desde o momento que você nasce. Desde o momento que você nasce, Deus projetou alguma coisa para a tua vida. Só que quando essa criança vai crescendo, ela vai se desviando do caminho de Deus. Significa que cada pessoa que aqui se encontra carrega consigo um chamado. Mas as influências desse mundo atrapalham esse chamado. Nesse chamamento divino é onde nós encontramos alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como pastores, alguns como evangelistas, outros como mestre. Aleluia. Mas ainda assim não é um chamado completo, porque o chamamento divino é viver completamente para Deus. Todo telefone, por mais grande que seja, por mais pequeno que seja, a função principal sempre foi telefonar. Por mais que você tenha um telefone, irmão, por mais que você tenha um telefone bonito, se não telefone, aquilo não está a exercer a verdadeira função dele. Por essa razão que o nome do telefone não é câmera, o nome do telefone não é microfone, o nome do telefone é telefone. Aleluia. Telefone. O que é tele? Tele é uma expressão, é uma palavra que vem de uma origem que significa distância ou distante. Alguém está entendendo? Quando se fala de telefone, é por isso que você vê televisão. Você consegue assistir coisas distantes próximo de ti. Você consegue ver telefone. Você consegue ouvir pessoas que estão distantes através do telefone. O telefone foi criado com a função de telefonar. Quando você encontra um telefone, por mais bonito que ele seja, por mais qualidade da imagem que ele tenha, por mais som bonito que ele tenha, se não telefonar, aquilo não está exercendo a verdadeira função. Alguém está entendendo o que eu estou a falar aqui? Aleluia. Significa que por mais que você encontrar uma mulher bonita, um homem bonito, se ele tiver andar, não importa como ele tiver andar, não importa quanto dinheiro ele tem, não importa quão rico ele seja, se ele não viver para Deus, não está a exercer aquilo que Deus lhe fez para exercer aqui na terra. Alguém pode bater palma para Jesus? Não sei se vai falar com alguém nesse lugar. A beleza das coisas não se encontram quando você se veste bem. Não, a beleza das coisas não se encontra quando você fala bem, tem boa, tem boa oratória. Não é isso que significa. Aleluia. A beleza das coisas não se encontra quando você tem bom vocabulário. Não se encontra quando você cheira bem. É quando você se encontra com o Espírito Santo que te revela o verdadeiro propósito. Alguns, quando lhes conceberam nas suas mães, nos seus pais, lhes conceberam pensando que não tenham propósito, porque foi um erro de propósito. Mas quando eles se aperceberam, afinal de contas, a criança nasceu com propósito. O nasceres no erro, o nascer na falha, não significa que altera o propósito divino para ti. Alguém está a entender isso? Não importa como teus pais te geraram, não importa como a tua mãe te gerou, o importante é que você sempre vai nascer com um propósito divino. Aleluia. Encontramos um homem na Bíblia chamado Nataniel. Vamos abrir por favor rápido. João capítulo 1, versículo 43 ao versículo 51. Eu quero que você entenda bem essa mensagem, porque você vai conseguir identificar que afinal você não é isso que você precisa viver. Então Filipe, quando Jesus lhe disse siga-me, ele também encontrou a Nataniel e disse para Nataniel: encontramos Jesus Cristo. Alguém está aqui? Encontramos aquele que Moisés escreveu a respeito dele. Esse homem é Jesus. Quando Filipe foi ao encontro de Nataniel e dizendo para ele que encontramos o Messias, Jesus já tinha visto Nataniel. Aleluia. Antes mesmo de Filipe chamar Nataniel, Jesus já tinha chamado Nataniel. Alguém não sei se está entendendo isso? Significa que antes das pessoas te chamarem pelo nome, Jesus já te chamou pelo nome. Alguém está batendo palma para Jesus? Aleluia. Filipe foi para Nataniel e lhe disse que eu vi o Messias, aquele que Moisés escreveu em favor dele, aquele que nós estávamos à procura dele, lhe achamos. E quando Nataniel chega diante de Jesus, ele tinha com uma dúvida, disse: não, acho que a minha vida não é para Jesus. Será que Jesus veio de Nazaré? Mas em Nazaré não sai nenhuma coisa boa. Será que é possível em Nazaré dessa vez sair alguma coisa boa, que é o Messias? Então ele chega para Jesus com dúvida. Jesus olha para ele e lhe diz: eis aí um verdadeiro israelita, na qual não há falsidade nele. Por que Jesus falou isso? Não é no sentido de que antigamente se calhar havia falsidade na maneira de falar, de se demonstrar. Não, era no sentido de quê? De que nasceu de uma linhagem completamente israelita. A mãe era israelita, o pai era israelita, então era um israelita original. Aleluia. Então quando ele chega, Jesus disse para ele: antes de Filipe te chamar,
antes de Filipe te chamar, eu te conheci. Então há pessoas no meio de nós que pensam que só tem propósito quando as pessoas lhe reconhecem. Há muitos Nataniéis no meio de nós. Como é que funciona isso? Nataniel duvidou da presença de Deus, mas ele cria na palavra de Filipe. Aleluia. Acreditava na palavra de Filipe. Por isso que Jesus disse: antes de Filipe te chamar, eu te conheci, te vi debaixo da figueira. Alguém está entendendo isso que eu estou a falar? Significa que não é as pessoas nos reconhecerem, não é as pessoas nos chamarem que anula ou que traz o chamamento de Jesus Cristo. Antes das pessoas te chamarem de alguma coisa, Jesus já te chamou por aquela coisa. Antes das pessoas começarem a te reconhecer, você é pastor, Jesus já te chamou de pastor há muito tempo. Antes das pessoas começarem a te falar que você é um profeta, um evangelista, um mestre da palavra, um pastor, um apóstolo, Jesus já te chamou isso há muito tempo. Aleluia. Por que você tem um propósito extraordinário? Porque antes mesmo de criarem o mundo, Deus já te criou no pensamento dele. Não é as pessoas te reconhecerem que te torna ou que te traz um propósito de Deus. Não é as pessoas te falarem que você vai se sair bem na vida, que vai te fazer se sair bem na vida. O que vai te fazer se sair bem na vida é você buscar o propósito divino na tua vida. Efésios capítulo 1, do versículo 3, vai. Significa que o mundo não é mais importante do que eu, porque o mundo só existe por causa de mim. Significa que antes do mundo existir, antes do mundo ser criado, eu já fui escolhido. E essa minha escolha é o meu propósito original aqui na terra. Alguém está aplaudindo para Jesus Cristo? O que você tem feito enquanto você está vivo? Qual é a tua maneira de viver aqui na terra? Porque muitos pensamos que vir aqui no culto de domingo, sentar nesta cadeira, é suficiente para sermos salvos. Não! Sentar na cadeira não é suficiente para sermos salvos. O que traz a salvação é viver o propósito original pelo qual nós fomos criados. O porquê que Deus te criou. Será que você só existe por existir? Muitos de nós pensamos que quando nós estamos a vir na igreja, estamos a fazer favor ao pastor. Quando estamos a vir na igreja, estamos a fazer um favor ao próprio Deus. Não! Irmão, Deus é Deus independentemente se você lhe serve ou não. Mas o teu propósito é que vai determinar se você vai no céu ou não. Isso não é sobre a idade. Isso não é sobre o mais grande, sobre o mais pequeno, não. Todos nós passamos a existir antes da criação do mundo, no pensamento de Deus. Depois Deus disse: agora vou formar esse homem que vai me adorar no jardim. Satanás veio, tentou desviar o propósito do homem, mas ainda assim Jesus veio e disse: agora vou descer e vou morrer por esse homem. E a Bíblia retrata no livro de João capítulo 3, versículo 16: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Jesus Cristo. Por que Jesus veio morrer por ti? Porque você é muito importante. Porque antes do mundo existir, você já existia no pensamento de Deus. Porque antes mesmo das pessoas te chamarem de profeta, antes das pessoas te chamarem de evangelista, antes das pessoas te chamarem por aquilo que você, Deus já te chamou há muito tempo. Eu estou a falar com alguém nesse lugar. O reconhecimento das pessoas não te aumenta nem te diminui em nada. As pessoas te chamarem de evangelista, de mestre verdadeiro, profeta, não sei o que, não te aumenta, não te diminui em nada. Mas quando o teu nome, aleluia, quando o teu nome está escrito no reino dos céus, irmão, você não imagina o que está acontecendo nesse momento. Vamos entrar em Jeremias capítulo 1. A Bíblia retrata, começando do versículo 3, a Bíblia retrata que Deus apareceu para Jeremias. Ele disse: Jeremias, eu te chamei e vou te enviar. A Bíblia retrata que Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança. Jesus lhe olhou e lhe disse: não digas que és uma criança, porque onde eu te enviar tu irás, e tudo que eu te mandar dizer tudo irás. E eu te chamei, as nações te dei por profeta. Imagina um Deus que aparece numa criança e ele fala isso. Deus não quer saber da idade. Deus não quer saber se as pessoas te reconhecem ou não te reconhecem. As pessoas olhavam para Jeremias e olhavam que era uma criança, mas Deus lhe olhava como um profeta. Amém ou não amém? As pessoas te olharem como criança ou adulto, as pessoas te olharem como alguma coisa, não muda nada no projeto de Deus. O que muda é o teu coração, o teu posicionamento em Cristo. Aleluia. Quantos pecados você já cometeu? Quantas falhas você já cometeu? Isso não importa quando você quer voltar para Jesus Cristo e lhe adorar de coração. Quando você adora a Deus de coração, irmão, Deus te recebe e te revela a graça dele. Deus te recebe
e te justifica diante dos homens. E começam a te olhar, começam a falar: esse não é aquele que era gatuno. Aleluia. Mas você se levanta e fala: era gatuno, agora eu sou pastor para Jesus. Aleluia. E aí depois se levantam e começam a te olhar: essa nem aquela que era prostituta. Era prostituta no passado, mas Jesus pegou meu passado e fez uma nova história. Aleluia. Alguém bate palma para Jesus Cristo. Jesus pegou meu passado e fez uma nova história. Satanás é o único que pega o nosso passado e nos lembra. Aleluia. Mas Deus agarra o nosso passado. Mesmo que as pessoas te desprezam, mesmo que as pessoas te olham de um jeito gatuno, matador de cristão, não importa como as pessoas te olham, o propósito original, basta você aceitar Jesus Cristo, vai se realizar na tua vida. Você tem que saber que antes mesmo de você nascer, o teu nome está escrito no livro da vida. Todas as pessoas que nascem aqui na terra, o nome deles está escrito no livro da vida. Se não tivesse escrito no livro da vida, uma criança quando morresse teria que ir no inferno ou teria que ter uma escolha, porque criança é inocente. Mas quando ele morre vai para os céus. Todas as pessoas nascem com o nome escrito onde? No livro da vida. Só que as nossas falhas, nossos pecados começam a nos distanciar daquilo que é o nosso propósito original. Os nossos erros começam a nos distanciar daquele que é o Pai eterno. Por essa razão que você precisa entender que propósito não é sobre andar junto. Propósito não é sobre ser aceitado. Ou agora ela é madre, ou ele agora é padre, ou ele agora faz isso e aquilo. Não importa o que as pessoas dizem. Propósito é algo original. E o meu propósito não depende de ninguém para ser cumprido. O teu propósito é você e Deus. E propósito não tem idade. Não, eu já sou mais velha para ir na igreja. Não há idade de mais velha para ir na igreja. Eu sou muito criança para ir na igreja. Não, eu sou muito criança para ir na igreja. Todos nós nascemos para viver para Jesus Cristo aqui na terra. Lucas capítulo 10, versículo 20. A Bíblia relata que apareceram os discípulos de Jesus. Ficaram muito alegres. Olharam para Jesus e disseram: Senhor, em teu nome os espíritos se sujeitam a nós. Senhor, em teu nome os espíritos nos obedecem. Senhor, em teu nome as pessoas que estão doentes ficam curadas. Jesus lhe disse que não se alegrem por causa disso. Antes vos alegreis ou se alegrem, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Teu nome escrito no livro da vida é mais importante do que teu nome escrito na escola. Teu nome escrito no livro da vida é mais importante do que teu nome escrito no concurso público. Teu nome escrito no livro da vida é mais importante do que você ser reconhecido aqui na terra. Alguém aplaude para Jesus Cristo. As pessoas podem te olhar como lixo, só que eles não sabem que o lixo na mão do reciclador vira um projeto. As pessoas podem te olhar como um vaso partido, só que não sabem que o vaso na mão do oleiro vira um vaso novo. As pessoas podem te olhar como uma pessoa que não tem solução e que está se estragar ou que já se estragou, só que eles não sabem que Jesus é aquele que transforma a vida por completo. Como as pessoas te olham não determina nada a respeito de você. Como as pessoas te olham não mostra quem você verdadeiramente é. Aquilo que nós somos encontra-se na comunhão com Deus. Seja bem-vindo ao nosso canal. Siga-nos no YouTube, Profeta Ismael Jaime. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Cá verás ensinamentos e demonstração do poder de Deus, pois que a distância não é barreira para o agir de Deus. O testemunho é uma evidência e é Oshua.